Proposta, deixa eu colocar aqui de volta. Demoraria menos se eu quisesse substituir, né? Vamos lá. Então, Luane, vamos iniciar. Eu queria, bom, primeiro deixar à vontade para a hora que você quiser interromper aí, pode interromper, a gente vai conversando, tá? Então, acabou ficando relativamente mais à vontade, né? Pouca gente, então diminuir, tá? Tudo bem. Ok. Bom, isso aqui é um pouco do roteiro. Eu consigo mexer nessa barra, Wesley? Deixa eu ver aqui. Não. Esse é um pouco do roteiro que a gente vai seguir. Estou vendo aqui que ele já meio que desconfigurou isso tudo aqui. Eu vou falar um pouco da origem do conceito, de onde é que vem o tratamento. Ele é, na verdade, um desdobramento da minha caminhada acadêmica, né? Então, assim, ele começa. Na verdade, eu vou dar um pouco aqui da origem de como é que eu chego nesse debate, por que que a gente vai conversar especificamente com a perspectiva do engajamento e não sobre a ótica que eu comecei a trabalhar, né? Assim, eu comecei a trabalhar em 2003, perdão, quando eu fui estudar, na verdade, meu campo de estudo dentro da saúde coletiva é a hanseníase, né? Então, assim, eu estou vendo que seu nome é estrangeiro. Você conhece a hanseníase? Luane? Oi, Luane? O microfone dela tá, acho que tá desativado. É. Olá? Oi, olá. Eu caí, desculpa. Ah, tá. Você, tá. Você conhece a hanseníase? Luane? Oi, desculpa. Oi. Eu sou farmacêutica, então eu tenho alguma coisa. Ah, não, beleza. Não, a ideia é só para a gente ter clareza, porque como você fala de um campo específico, principalmente porque do Brasil trabalhou historicamente com a ideia de que era lepra e tal, e que só muito recentemente que começa a trabalhar a ideia de hanseníase, né? Então eu começo, na verdade, com essa ideia, estudando participação social na hanseníase, mas a partir da leitura da morte social causada pelas colônias, né? A ideia do isolamento compulsório, a internação e tal, e a gente começa a olhar para as colônias, em especial as duas colônias do Rio de Janeiro, né? Itaboraí, Tavares de Macedo, e Curupaiti, né, em Jacarepaguá. O que a gente descobre nessa caminhada? Que, na verdade, a ideia de exclusão social,
ocorreu de forma muito profunda nas colônias, principalmente quando ela gera, na verdade, aquilo que o movimento social à época chamou de exilados sanitários, né? Assim, dentro do próprio território nacional se gera um conjunto de pessoas exiladas, e à época aproximadamente 40 mil pessoas, né? Isso à época que a gente estava analisando a perspectiva do estudo, que eram pessoas ainda procedentes das antigas unidades de colônia. Mas depois disso, a proposta foi tentar pensar como é que a gente saía da relação saúde-doença e ia estudar a participação social sob um outro aspecto, né, numa outra perspectiva. Não mais na questão do acesso, tratamento e tal, mas buscando outras perspectivas. E aí a gente descobriu que havia, na verdade, uma luta política, um movimento social muito organizado, né, na área de hanseníase, e que tinha um caráter nacional, que atuava no Conselho Nacional de Saúde, tal, que é o MORHAN, o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. E a partir daí a gente começou a estudar a construção dos direitos de cidadania dessas pessoas atingidas pela hanseníase, em especial aquelas que advinham das colônias. Nesse momento que a gente descobre é que, a despeito desse exílio sanitário causado pela doença, pela perspectiva do higienismo, da internação compulsória e tudo, houve um processo de resistência muito forte, muito potente, por pessoas que vivenciaram esse processo e que resistiram se auto-organizando e construindo um movimento de enfrentamento. E a partir daí foram conquistando, em especial, do início da década de 80, né, até os anos 2000, foram conquistando uma série de direitos que eram chamados direitos comuns ao conjunto de direitos de cidadania, né? E que, na verdade, para essas pessoas, esses direitos quase nunca existiram, né? Então, por exemplo, o direito básico como ir e vir, né, para essas pessoas, esse direito estava subsumido, porque, historicamente, as colônias tinham um portão e tinha hora de entrar e hora de sair. Então, você não tinha permissão para sair, por exemplo, depois de certo horário. Vamos que fosse 5 da tarde, né? Imagine você 5 da tarde, em pleno horário de vida, de toda coisa funcionando, você não tinha permissão para sair daquele lugar que, em tese, você morava, né? É mais ou menos assim. Por quê? Porque nas colônias tinham local de residência e tinha um local de pessoas hospitalizadas. Então, como é que funciona? Até hoje, ainda existem aproximadamente 25 das 33 colônias existentes à época do estudo. O Brasil já teve mais de 120 colônias, né? Nesse período, ainda, estou falando aqui, o estudo aconteceu ali em 2006, mais ou menos, 2003 para 2006, ainda existiam 33 colônias nesse período, mas não mais com a perspectiva da internação compulsória, mas com a ideia de que o Estado tinha segregado essas pessoas e muitas delas já estavam adoecidas e carentes de cuidado, né, e não tinha parentes, até porque o próprio Estado, com uma política de colônias, separou muitas dessas pessoas, né? Deixou famílias, por exemplo, com pessoas da mesma família, um aqui, um no Acre, um em São Paulo, com a ideia de reduzir qualquer possibilidade de mobilização e organização dessas pessoas, separando-as, inclusive, né? Hoje, tanto que tem hoje um movimento fortíssimo, que é o movimento dos filhos das pessoas que viveram o isolamento compulsório, né? Então, por causa disso, né, dessa necessidade de separar e minar qualquer possibilidade de organização. No entanto, apesar disso, foi justamente por causa dessa separação que nasceu o MORHAN em 1981, no Acre, com pessoas que eram, em tese,
da mesma família, mas estavam em São Paulo e, por terem se mobilizado em São Paulo, foram mandados para o Acre. E quando chegaram no Acre, acabaram se encontrando e ali fortaleceram a luta política e construíram um movimento a partir daquele momento, né? Depois, a sede nacional é fundada em São Paulo e, a partir disso, começa toda uma luta política por garantir direitos, né? Numa perspectiva baseada no espectro da participação, mas era um espectro da participação e quando se fala de luta por direito, está se falando especificamente por direitos chamados direitos fundamentais, né? Direito de ir e vir, os direitos de poder se organizar, né? Direito de professar uma religião, que a maior parte das colônias tem religião, e que, por exemplo, quando entrava uma religião na colônia, praticamente dependia da ordem ou da autorização do diretor da colônia, né? Então, o diretor da colônia era uma espécie de governador dentro da colônia, né? Porque a colônia também tinha uma espécie de prefeito, né? Então, o que era o prefeito da colônia? Um interno que tinha melhores condições de saúde, né? Mas que tinha, chamar aqui, uma certa influência sobre a maior parte dos internos, né? Portanto, era alguém muito carismático ou, às vezes, alguém com muito poder, né? Mas que era, como é que eu vou dizer aqui, ele era cooptado pelas administrações para que fosse o olho da administração no campo. Então, o que você tinha? Você tinha uma área hospitalar, tinha pavilhões de solteiros, pavilhões de homens, pavilhões de mulheres e pavilhões de casais, né? Então, isso na área asilar, ou seja, tinha uma área de residência e tinha uma área hospitalar. Quem estava em melhores condições ficava na área de residência, quem estava em piores condições ficava na área hospitalar. Em geral, essas pessoas que ficavam na área hospitalar tinham como o cuidado básico, né, curativo, medicamento, essas coisas, eram aqueles que estavam, eram aqueles que estavam em boas condições, mas que precisavam de algum cuidado, mas que estavam em um pouco melhores condições do que aqueles outros. E aí o Estado, como não tinha profissionais que queriam ir trabalhar nesses lugares, principalmente com medo de pegar a doença e tudo, então o Estado fez o quê? O Estado juntava alguns desses ex-internos ou internos, né, e dava uma espécie de curso rápido e atribuía ali um certificado e passava a pagar uma bolsa para essas pessoas. E essas pessoas se tornaram relativamente, entre aspas, funcionários do Estado para o exercício do cuidado, né? Então, veja que curioso, né? Porque elas se tornaram funcionários do Estado para o exercício do cuidado que o Estado não queria prestar, né? Por uma política construída e concebida pelo próprio Estado. Mas vamos lá. Mais tarde, e aí quando mais ou menos do universo do início desse estudo, isso estou falando da década de 70, 60 até a 80. Quando se chega na década desse estudo, que é no final dos anos 80, início dos anos 90, na verdade que o estudo foca a partir dali, o que a gente começa a descobrir? Que, na verdade, muitas dessas pessoas que foram, vou chamar aqui, encampadas pelo Estado, né? E que passaram a receber bolsa para trabalhar a serviço do Estado, estavam envelhecendo. E nesse seu processo de envelhecimento, vinham, para além da hanseníase e seus desdobramentos, vinham também as doenças da velhice, né? E todas o conjunto de sequelas ou o conjunto de mazelas que elas causam, sobretudo para quem não tem condições financeiras.
E aí o que estava acontecendo justamente no momento do estudo, no período de 2005 para 2006, né? O Estado estava simplesmente suspendendo as bolsas com a seguinte argumentação: as bolsas eram para que elas prestassem o cuidado. Elas não mais têm condições de prestar o cuidado, o Estado vai suspender as bolsas. Era essa a argumentação, né? E vejam que é uma argumentação em que o Estado simplesmente usou da força de trabalho dessas pessoas, que precisavam, na verdade, do momento de cuidado, e depois que o Estado usou da força de trabalho dessas pessoas e que elas não mais serviam à possibilidade de utilidade do Estado, elas estavam sendo postas à própria sorte por esse mesmo Estado. Então, o que a gente pode, em boa medida, de uma forma muito velada, é chamar isso também de violência de Estado, né? Porque foi o Estado que, em boa medida, concebeu a política higienista com o argumento de um suposto desconhecimento, né? E que mais tarde, porque já na década de 70, menos até da década de 70, sai a descoberta da hanseníase. O Estado nega, sobretudo o Estado brasileiro, nega ainda a descoberta. O Estado brasileiro só reconhece a descoberta do tratamento e cura para a hanseníase. Ele só reconhece a partir dos anos 60, final de 60 para o início de 70, mas ele só reconhece, suspende o isolamento compulsório, portanto, a ideia da obrigação da internação, ele só suspende efetivamente no final dos anos 70. No entanto, é sabido que, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, até 1986, as duas colônias do Rio de Janeiro ainda estavam compulsoriamente internando pacientes com hanseníase, com a seguinte informação, que já tinha sido dada a ideia de que o diagnóstico era clínico, mas a informação que vinha dos médicos das unidades básicas de onde eram jogados para as duas colônias do Rio de Janeiro, que se transformaram, à época, unidades de referência dermatológica para o Estado, que, na verdade, nada mais era do que unidade de confirmação, testagem e confirmação do caso da hanseníase de alguém que estava fora da colônia. E aí, então, essa pessoa era automaticamente internada na colônia para que pudesse iniciar seu tratamento. Vejam que era velado, mas era também uma política de internação compulsória, né? Então, velado porque o sujeito não era capturado, como foi a época da década de 60, 70, 50, o sujeito era capturado pela polícia sanitária. Não era mais assim. Mas veja que ele saía da referência na atenção básica no bairro dele, era levado, aí não existia o CISREG, mas existia a ideia de contra-referência e referência, então ele era levado ao tratamento de uma unidade chamada, né, de referência do Estado, né, que era justamente as unidades, aspas, dermatológicas, mas na verdade eram as unidades especializadas em hanseníase, porque tinham sido colônias, e a partir daquele momento, diante do diagnóstico, essa pessoa automaticamente ficava internada, né, de 6 meses a 2 anos, numa perspectiva de tratamento da doença. Então, veja, o que você via? Na verdade, era uma permanência e uma continuidade da política de internação compulsória, né? Mas, a despeito de tudo isso que foram vivido por essas pessoas, havia uma força muito significativa na luta que essas pessoas travavam. E essa força foi o que a gente chamou de um movimento pela luta por direitos, né? Como é que a gente vê isso? Na verdade, no estudo que a gente desenvolveu no período de 2009, foi a época da dissertação de mestrado, a gente fez um resgate de 25 anos do movimento. E nesse resgate, o que a gente olhou? Para a história de luta do movimento e como que essa história de luta do movimento se deu
para dentro e para fora do movimento. O que a gente descobriu foi que, a despeito de todo esse processo, o movimento lutou baseado numa rota de conquista de direitos. Aí, para isso, a gente pegou o estudo do Tate Marshall, que olhou para a época, né, para a Inglaterra, para a concepção do conjunto de direitos da Inglaterra, olhando aquele período de industrialização da Inglaterra e tal. E o que ele percebeu, na verdade, que houve que a cidadania inglesa nasce num conjunto que a gente pode chamar, e muitos autores chamam de linear, né, de concepção da cidadania. Primeiro vem os direitos civis, as liberdades individuais, as liberdades de se organizar e tudo. Depois vem os direitos políticos, liberdade de votar, de se candidatar, de ser votado, né, de se expressar. Depois, vem os direitos sociais, né? Que seria a possibilidade de participação das riquezas produzidas no âmbito do país, seja através dos serviços prestados, seja através de uma política de acesso a esses direitos. No entanto, isso quando a gente pegou o escopo analítico da cidadania, né? Mas quando a gente vem olhar para o Brasil, não bastava olhar só com esse modelo do escopo analítico de Marshall, porque o escopo analítico de Marshall, em tese, nos seria bastante insuficiente. E o que a gente fez? Olhou para o estudo do professor José Murilo de Carvalho, que estudou o Brasil sob essa mesma lente do Marshall, e aí disse que, no caso brasileiro, a pirâmide foi concebida de forma invertida. Ou seja, ao contrário daquilo que era esperado, nos anos de chumbo, portanto, nos anos da ditadura, foi o período em que nasceram justamente o conjunto de direitos sociais, em especial onde nasce o conjunto da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Então, veja que a força do nascedor da CLT, no momento, que era justamente o momento que, em tese, né, seria um momento de se pensar de grande supressão de direitos, na verdade foi o contrário, né? O momento em que a cada ano era anunciado um novo direito, um novo conjunto de direitos no 1º de maio, numa perspectiva de gerar uma certa ascensão de direitos, ao mesmo tempo era uma certa ascensão de direito, mas um conjunto de direitos regulado. No entanto, se a gente pegar, por exemplo, os direitos sociais, eles estavam muito em voga nesse período, sobretudo num período mais recessivo. Por outro lado, se olhasse para os direitos civis, eles estavam praticamente subsumidos. Então, veja que, na verdade, enquanto se tinha muito direito social, os direitos civis, isso eu estou olhando no ambiente brasileiro como um todo, né? Então, aí você vai para o outro lado e vê os direitos políticos, esses estavam praticamente cassados. Até que, então, no período de forma muito estratégica, Getúlio Vargas começa a fazer um movimento de articulação entre os sindicatos, e aí nasce, inclusive, a perspectiva da contribuição sindical, de forma que eu garanto a contribuição sindical compulsória, descontada direta, eu garanto o fortalecimento do sindicato, mas o sindicato tem que votar. Então, o que a gente teve? Teve aquele período dos chamados sindicatos pelegos, né? Então, o que se teve? Na verdade, um processo de cooptação dos sindicatos, então, portanto, a força de enfrentamento, né, de participação política e social, estava toda subsumida a um movimento que estava à frente dessa militância, mas era um movimento muito pelego, né? Isso certamente influenciou nesse processo de desdobramento daquilo que o professor José Murilo de Carvalho chamou de pirâmide invertida na concepção, primeiro, dos direitos sociais, e ora dos direitos civis, ora dos direitos políticos e tal. O que eu fiz? Olhei para essa mesma pirâmide, a primeira do Marshall, vi e entendi o movimento que o professor José Murilo de Carvalho fez para olhar o Brasil, percebeu o Brasil essa pirâmide do Brasil de forma invertida, e aí, olhando para essas duas perspectivas, fui tentar entender como que essa luta por direitos das pessoas atingidas pela hanseníase se deu
ao longo dessa concepção nesses 25 anos. E o que eu acabei descobrindo foi que, na verdade, o que aconteceu no caso da hanseníase, no caso desse extrato social específico, que eu estou falando aqui, mais de 45 mil pessoas àquele período, o que aconteceu foi que houve uma pendularidade de direitos, né? Ou seja, ora, em algum canto, e além de pendularidade, houve uma pendularidade territorializada. Por quê? Ora, em algum canto do país, tinha-se acesso pelas colônias, moradores das colônias, tinha-se acesso a um conjunto de direitos sociais. Acesso a tratamento, acesso ao cuidado, acesso à assistência social, acesso a todas as questões de direito, acesso inclusive à aposentadoria, pensão, né? No entanto, por outro lado, não se tinha acesso aos direitos, por exemplo. As colônias tinham hora para entrar e hora para sair. Tinham portões fechados, tinham vigia, tinham revista de documento, né? Revista de bolsa, né? Então, por outro lado, quando se via em outros espaços socioterritoriais, também olhando para a perspectiva das colônias, se tinha direito de ir e vir, se tinha acesso, mas não se tinha direito de votar nem de ser votado, porque os eleitos para participar da estrutura institucional da colônia, das quais eram compostos pelos pacientes, eram nomeados pelo diretor da colônia, o que subsumia com o direito de participação deles elegerem, por exemplo, o prefeito da colônia, né? Como eu disse, o prefeito era um interno com melhores condições de saúde e de carisma, de diálogo, de interferência sobre os outros. Então, a possibilidade dessa eleição ela foi subsumida porque o diretor ele avocou para si, ele próprio nomeava todos os que lhe interessavam. E isso subsumia com o conjunto de direitos de votar e de ser votado, inclusive dessa possibilidade de organização, né? Então, isso aconteceu em vários lugares do Brasil, movimentos que ora tinha um grupo, ora tinha outro grupo de direitos. Mas a parte mais marcante foi que, quando então parou-se de controlar o direito de ir e vir nas colônias? Em 1994, 1994, um grupo de moradores da colônia de Antônio Justa, em Maracanaú, no Ceará, pegou a Kombi, né? Pegou a Kombi, que era uma Kombi doada para o movimento, que se organizava dentro da colônia, pegou a Kombi e os portões foram fechados após as 17 horas, que eles não podiam mais passar. Porque quem estava dentro, quem estava fora tinha que ficar fora até o dia seguinte, quando os portões se abrissem novamente. Mas esse grupo de voluntários lá, de militantes, pegou a Kombi e jogou a Kombi em cima do portão. O portão trancado. Nisso que jogou a Kombi em cima do portão, boa parte do muro dos dois lados caiu. A partir desse momento, então, o Ministério Público entrou, que é isso, ganhou vulto, ganhou imprensa, ganhou mídia, a militância do movimento se organizou e inclusive, pautaram a agenda do Ministério Público, que, nesse momento em diante, o Ministério Público assume a si essa responsabilidade e, então, a luta pela o direito de ir e vir estava selada, a garantia desse acesso a partir desse momento, né? Então, vejam que o ato da liberdade de ir e vir daqueles que estavam morando no território da colônia, né, como ainda hoje tem muitos, também era cerceada e só passou a ser liberada quando, de um ato de desobediência civil, por assim dizer, esse conjunto de militantes faz esse enfrentamento e aí gera a derrubada do muro. E é a partir dali que existe a possibilidade e a garantia desse direito de ir e vir. Então, veja que
houve essa pendularidade em uma série de momentos e série de situações em vários territórios. Uma outra situação que ocorreu nessa mesma perspectiva foi o cerceamento de direitos, aí não mais dentro, mas do lado de fora. Por exemplo, quando acontece um caso que ficou emblemático, foi parar inclusive no Jornal Nacional, que foi o fato de que uma pessoa que tinha hanseníase do Hospital Colônia de Antônio Diogo, no Ceará, foi duplamente qualificada de forma discriminatória e preconceituosa. Na carteira de identidade dela, ela tinha uma inscrição, né, do lado, no centro onde fica a digital, dizendo o seguinte: ausência total de impressão digital por ser portador de hanseníase. Aí, onde estava escrito o campo para assinatura, estava carimbado analfabeto. Ou seja, eles conseguiram, uma forma, no único espelho de uma identidade, cometer 2 crimes contra a Constituição, inclusive. E aí o movimento se organizou nessa maneira, de uma luta, inclusive organizou a partir desse ato a Rede Nacional de Direitos Humanos do movimento. E que a proposta foi fazer o enfrentamento para que não houvesse mais qualquer possibilidade de discriminação dessa maneira. E aí o movimento ganhou apoio do Ministério Público, mais uma vez, para que não gerasse punição para o Instituto Félix Pacheco, Instituto de Identificação Civil, mas que o próprio Instituto passasse a veicular campanhas educativas na perspectiva de salvaguardar os direitos, primeiro, das pessoas analfabetas, de não serem carimbadas como analfabetas, e segundo, das pessoas com hanseníase, de não serem carimbadas como alguém que tem ausência total de impressão digital por causa da doença. Era a diferença, a luta foi pela diferença entre alguém que tem uma doença do que por alguém que era tratado como alguém que é a própria doença. Então veja que a gente tem uma diferença, né, e isso foi sendo construído e lido a partir dessa luta política, e que isso está nesse relato ao longo do tempo, né? A partir daí, depois que a gente viu a relação saúde-doença, estudou a luta, que foi mais do que uma luta por acesso, tratamento, cuidado, ou pelo enfrentamento da morte social, mas que foi também uma luta por direitos, e que também isso também marcou, de certo modo, um conjunto de existências que, como diria o Foucault, num texto A Vida dos Homens Infames, que foi estudar os livros das masmorras, que saíam as condenações, e que essas condenações não fossem os livros dessas condenações, muitas pessoas teriam passado sem qualquer registro de sua vivência, né? E é mais ou menos o que acontece no caso dessas pessoas, que, por conta da história da morte social causada pela doença, muitas dessas pessoas, aquelas que nasceram ali, por exemplo, já não tinham documento, não tinham vivência, não tinham registro qualquer, né? E aí o tratamento e a necessidade do cuidado que, em boa medida, conformaram a necessidade dessa existência dentro dessas unidades. Veja que não estamos falando exatamente da mesma coisa, mas a lógica do texto do Foucault é muito apropriada para a gente fazer uma leitura dessa exclusão gerada no âmbito dessas colônias, né? Por outro lado, quando a gente começa a estudar e vai percebendo que, na verdade, mais do que o desafio de ser visto como invisível, excluído ou totalmente morto, isso se transforma num movimento de existência e de luta pelo reconhecimento dessa existência no conjunto da sociedade, dado que essa existência foi gerada, sobretudo, pelo esse mesmo conjunto dessa sociedade. Portanto, a ideia de conviver no âmbito dessa sociedade com essas existências
era também, sobretudo, a ideia de fazer o enfrentamento dessa sociedade a partir dessas existências. E isso ficou muito claro nesse estudo, onde a gente percebeu ao longo de 24 anos, olhando aí a história do movimento, como que o movimento se organizou de forma sui generis a fazer esse enfrentamento e lutar por direitos de cidadania. Contudo, no nosso terceiro estudo aí, foi na tese de doutorado, quando a gente foi olhar, e aí, porque o que a gente pensou? Ok, vimos o que é a doença causa, a perspectiva do isolamento, e vimos que esse isolamento, apesar de provocado por força do Estado, pelo próprio Estado, e por uma política de Estado, ele gerou também uma desobediência civil, gerou também um conjunto de existências que, em tese, seriam apagadas por esse Estado, e que essas existências remontam uma resistência muito significativa e que, de certo modo, merece uma atenção tanto da ciência quanto do próprio Estado para registrar essa trajetória. Né? Mas a grande pergunta é: o que mudou ou quais seriam as possibilidades de mudança no tratamento e tudo mais para que pudesse gerar impacto efetivo na vida das pessoas com a doença? E aí a gente começa a se perguntar, por exemplo, antes de chegar no estudo da tese, o que faltou nessa luta dos 24 anos que pudesse ter gerado essa efetiva alteração na realidade ou na qualidade de vida dessas pessoas. E aí, já iniciando os estudos de doutorado, eu começo a tatear alguns materiais e aí eu me deparo com um material dos estudos das ONGs AIDS e como as ONGs AIDS transformaram radicalmente o Brasil em pouco menos de 2 décadas. Né? O Brasil sai de um país em pleno desconhecimento sobre a história, trajetória, casuística e todo o processo da doença, na década de 80, e se transforma uma referência mundial no âmbito do enfrentamento da doença, já a partir dos anos 2000, com quebra de patente e tudo mais. Né? Então, o que gerou isso? Bom, primeiro entender que o que gerou isso foi onde que a AIDS chegou no Brasil, né? A AIDS chega no Brasil a partir das classes A e B, né? Então, assim, e chega com muita força nas classes da elite brasileira, né? Para além de chegar ali, tem algumas questões que são muito importantes. O fato de chegar ali. Chegar na elite é chegar num lugar onde as pessoas vão fazer rapidamente o enfrentamento, primeiro pelo conhecimento, segundo, pelo domínio dos canais de onde reclamar e como reclamar. Né? E mais do que reclamar, pela capacidade organizativa desse grupo, desse estrato social. O que não é o que acontece exatamente no caso da hanseníase e nas chamadas doenças negligenciadas, ou, em outras palavras, as chamadas doenças da pobreza. Né? Por que não é o mesmo? A hanseníase é uma doença milenar que tem relatos da história da hanseníase de 423 a.C. até agora. E, no entanto, o maior avanço da hanseníase no Brasil, no âmbito do tratamento que gerasse qualidade de vida nas pessoas, data de 1986, praticamente quando do encerramento da internação compulsória. Quando é introduzida a multidrogoterapia ou a PQT, a poliquimioterapia,
com a rifampicina, dapsona, isoniazida, pirazinamida. Então, assim, é exatamente aí que começa a chamada revolução no âmbito da hanseníase. Como? Porque ela só do tratamento, né? Mas chega em 86. Aí a pergunta é: de 1986 até aqui, o que de fato mudou no tratamento da hanseníase? O que de fato mudou no diagnóstico da hanseníase? O que de fato mudou na recuperação e reabilitação das pessoas com hanseníase? Na verdade, a grande inovação de 1986 continua sendo a inovação de hoje no âmbito da hanseníase. Portanto, o que isso nos gerou? Na verdade, a percepção desse movimento nos gerou ali no período do doutorado. Nos gerou, na verdade, a pergunta por que os movimentos das ONGs AIDS conseguiram, e o que foi que eles fizeram que conseguiram rapidamente, e não dá para falar de uma reforma, então, rapidamente transformar a história da AIDS no Brasil. A história da AIDS, a história das pessoas com AIDS no Brasil e a história do próprio enfrentamento e a história da própria leitura da sociedade sobre a AIDS no Brasil. Então, eles conseguiram mudar isso radicalmente, de uma velocidade absurda, para uma doença absolutamente desconhecida, em menos de 20 anos. E o Brasil não consegue, durante toda a sua existência, olhar para uma doença que atinge. Hoje, o Brasil é o segundo maior país do mundo em casos de hanseníase. Só para lembrar, quando eu iniciei esses estudos, o Brasil já o era. Tudo bem que o Brasil era o segundo maior, com hiperendemia de hanseníase. Então, nós tínhamos aproximadamente 12 a 15 casos de hanseníase a cada grupo de 10 mil habitantes. Hoje, nós somos o segundo maior país do mundo em casos de hanseníase, mas não chegamos a 5 casos por grupo de 10 mil habitantes. A despeito disso, reduzimos a carga bacilar, mas continuamos fazendo o mesmo tratamento, continuamos com a mesma perspectiva de diagnóstico e continuamos, inclusive, com a mesma limitação de cuidado. Ou seja, a gente fez uma envergadura, mas, na verdade, mudou muito pouco do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas. Já no caso da AIDS, mudou do ponto de vista do diagnóstico, mudou do ponto de vista do próprio enfrentamento, mudou, inclusive, na quebra de patentes, mudou no acesso ao medicamento de forma gratuita, né? Então, e mudou, inclusive, como se transformando em referência internacional. Então, o que faz a diferença? Primeiro, lembrando que a história do gap 10/90, não dá para esquecer disso, né? 90% da população mundial, 90% do investimento mundial de pesquisa e saúde é voltado para doenças que atingem apenas 10% da população mundial. De contrapartida, 10%, os outros 10% do investimento mundial de pesquisa e saúde são voltados para doenças que atingem a 90% da população mundial. Ora, essa conta não vai fechar nunca, né? E aí, dentro desse escopo das doenças, dos 10% de investimento que são voltados para doenças que atingem a 90% da população mundial, estão as doenças negligenciadas, dentro deles a hanseníase, né? E, no entanto, se a gente perceber, por exemplo, o investimento para um novo fármaco na hanseníase, o investimento para um novo sistema de diagnóstico na hanseníase, não, o que se tem, na verdade, é investimento para campanha de busca ativa, para campanha de TV, para campanha de rádio, para panfleto, para material educativo, mas não se tem investimento propriamente para pesquisa em hanseníase, para descoberta de processos de tratamento, para descoberta de como se melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por quê? Porque não se tem nenhuma preocupação com uma doença que não tem qualquer tipo de reflexo no espectro das classes A e B, né? Vai ter, sim, qualquer pessoa pode ter hanseníase. Então, pode ser que alguém da classe A e B tenha hanseníase, tenha imunidade baixa,
teve algum tipo de processo depressivo e tal, e aí vai acabar, né, fazendo, né, o conjunto, né, imunidade baixa, de processo depressivo, e aí tem algum tipo de aglomeração intradomiciliar, e aí tem um contato com alguém com a doença e acaba tendo a doença. Mas isso é 1 em 1 milhão, né? Então, se a gente pegar, isso é um chute, 1 em 1 milhão, mas se a gente pegar estatisticamente, a gente vai ver o quanto que é bastante insignificante o volume de pessoas das classes A e B que tem hanseníase. Enquanto que você vai para as classes C, D e E e vê como que a hanseníase está distribuída no território nacional a partir dessas classes. Então, o que significou que a gente viu na tese de doutorado foi que a grande mudança aconteceu no caso da AIDS, fundamentalmente pelo fato de ter havido investimento em pesquisa, seja para o diagnóstico, para o tratamento, para o cuidado, para o enfrentamento da doença, inclusive no âmbito de novas políticas públicas voltadas para isso. E aí agrega-se a isso a ideia de que conhecimento foi necessário para que e muito movimento, inclusive, da própria sociedade para fazer o enfrentamento nessa perspectiva. Então, vamos lá. Aí, o que vem que a gente vai descobrindo como achados no âmbito da tese? Primeiro, será que a sociedade não vê que somos o segundo país do mundo em caso de hanseníase? Mas por que não vê? Estou falando dessa mesma, as classes A e B. Por que não vê? Porque pouco interessa para elas, porque isso não gera ali risco. Um exemplo muito claro disso é o Covid-19. Quando do risco aumentado e pleno desconhecimento, o Covid-19 gerou praticamente no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, o lockdown. E gerou com defesa das classes A e B pela necessidade do lockdown. Inclusive com defesa dos donos dos meios de produção, porque à época todos eles, inclusive, também tinham medo. Quando da descoberta da questão da imunidade, quando da descoberta do risco e logo da necessidade do acesso ao ventilador mecânico. E, portanto, se eu pago um plano de saúde de alta qualidade, se esse plano não está cheio, eu vou rapidamente acessar o plano e a coisa vai andar. Então, veja que quando essas conformidades começaram a acontecer, significou também, ao mesmo tempo, o espraiamento do Covid para além das classes A, que chegou aqui no Brasil pela classe A, para além das classes A e B, começou a espraiar para periferias, para as classes C, D e E. A partir desse momento, a imprensa, a grande mídia como um todo, né, governantes e os donos dos meios de produção começaram a dizer que era importante retomar o normal. Era fundamental voltar para a normalidade. O que significou isso tudo? Significou isso tudo que, enquanto havia risco para as classes A e B, havia inclusive uma demanda pelo lockdown. Quando esse risco ele é esvaziado, seja pelo desdobramento da ciência, da caminhada, para acesso a tratamento, descoberta de algum medicamento não é 100% efetivo, mas que pudesse controlar e pelo menos garantir sobrevida, e aí imunidade, reforços, outros tipos de estratégia, esse movimento gerou rapidamente uma alteração do modo de enfrentar a doença por essas classes. E aí, colocando quase que como um mandatório a necessidade da retomada do novo normal pelas classes C, D e E. Porque, assim, era importante ficar em casa, era importante fazer lockdown para as classes A e B, mas para as classes C, D e E, tinha que pegar o trem embolado, tinha que pegar o metrô embolado, tinha que pegar o ônibus embolado, porque era necessário retomar o novo normal. Veja que, mal comparando, a lógica do que acontece na hanseníase historicamente, em boa medida, é exatamente esse movimento. Como ela nunca, no caso da hanseníase,
né? Não dá para dizer nunca tão forte assim, mas como o impacto da hanseníase nunca foi tão forte nas classes A e B, como, por exemplo, o caso da Covid, a hanseníase, historicamente, sempre esteve, vou chamar aqui, do lado dos primos pobres, porque, na verdade, ela afeta muito pouco as classes mais abastadas. E aí, o que isso gerou para a gente, na verdade, numa leitura investigativa? Gerou, na verdade, a percepção de que, como essas doenças atingem de forma muito, diria assim, muito superficial as classes mais abastadas, não teve tanto impacto. E como elas atingiram inicialmente, no caso do Covid aí, e da AIDS, as classes mais abastadas muito rapidamente, houve um movimento muito forte. E o movimento, e a força do movimento foi maior, em especial no investimento em pesquisa e em saúde, né? E aí entra o tema onde a gente vai começar a conversar de onde nasce esse debate do engajamento. O investimento em pesquisa e saúde, ele é um desdobramento que vai garantir, na verdade, alterações do cuidado, alterações do tratamento, alterações da casuística, alterações de todo o processo de identificação de novos sinais e sintomas, de identificação de novos fármacos. Então, o que a gente descobriu ao longo dessa caminhada foi que, não fosse o investimento em pesquisa em saúde, a AIDS não teria mudado e transformado radicalmente a trajetória do enfrentamento da doença do país e se transformado numa referência internacional. Então, foi a partir daí que a gente resolveu pôr a lente na Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa em Saúde, olhando especificamente para a hanseníase no Brasil. E como que a gente fez isso? Estudando a participação social na Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa. Segundo a segunda Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, que ocorreu em 2004, ela propunha a entrada de um novo ente na deliberação, inclusive, de para onde iriam os recursos da saúde para a pesquisa. E esse novo ente foi justamente a sociedade civil. Está lá na agenda da segunda conferência de que a sociedade civil deveria ter participação, inclusive, na deliberação de para onde vão os recursos para pesquisa em saúde a partir do seu órgão de organização de parceria com o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o DCIT, né? Departamento de Ciência, Tecnologia e Saúde. Então, o que a gente descobriu ali? Não fosse essa... e aí começa a nascer perspectiva de uma outra lógica de incentivo à produção científica, que é pesquisa para a saúde, né? Então, essa lógica, aí nós fomos ver como é que estava o acesso da hanseníase nesse escopo de pesquisa para a saúde. Primeiro, foi muito difícil acessar os dados, né? Eu tive praticamente que entrar, usei a LAI, a Lei de Acesso à Informação, e fui entrando com recursos sobre recursos, cheguei ao gabinete do vice-ministro com recursos para pedir o acesso aos dados. O que significa? Significa que, em tese, eu fazendo doutorado no âmbito da ciência da informação, né, estudando no âmbito da saúde pública, buscando conhecer como que está o investimento em saúde, quase não acesso à informação, faço ideia de como seria o acesso para esse cidadão para fazer o enfrentamento pela luta por pesquisa em saúde. Veja que a dificuldade é absurda, né? A forma com que está disposto o material. Mas, no entanto, o que a gente foi fazer? A gente resolveu olhar de 1994 a 2014 como é que estava a Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa, quanto que foi investido em pesquisa em hanseníase. Na verdade, não foi, né? Não teve investimento em pesquisa em hanseníase nesse período por essa agência DCIT, né? Então, o primeiro problema foi que não houve investimento. Aí, ok, fomos buscar o que o Conselho Nacional de Saúde fala sobre investimento em pesquisa em saúde, em especial nas doenças negligenciadas. Olhamos dos mesmos 1994 a 2014.
e descobrimos que o Conselho Nacional de Saúde falou apenas 3 vezes sobre participação da sociedade na Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa. Uma, quando da ratificação do relatório da segunda Conferência de Ciência e Tecnologia. Então, falou que era necessário ratificar. A segunda vez, quando ratificou o relatório da segunda conferência. E depois, timidamente, em 2010, quando fala de que era importante pensar a participação por causa da rede dos CEPs e CONEPs. Ou seja, falou apenas daquilo que seria a conta do trivial por conta do Comitê de Ética e Pesquisa e tal. Mas não se falou nada sobre a participação da sociedade no processo de deliberação de para onde vão os recursos de pesquisa e saúde. Fui buscar na literatura, olhando 94 a 2014. E aí, o que a gente descobre? Aí foi o nosso maior entrave, né? Porque a gente descobre a ideia de participação como muitas variáveis, muita coisa era lida, tanto na literatura e nas atas do Conselho Nacional de Saúde, isso também aparece. Participação era um monte de coisas, né? E a gente chegou à ideia de que era preciso trazer alguma leitura desse conjunto de ideias de participação. E o que a gente chegou ao final foi que a gente trouxe 3 ideias mais fortes, mais presentes de participação, tanto no Conselho, nas 372 atas do Conselho Nacional de Saúde, quanto no material bibliográfico que a gente encontrou. Buscamos Web of Science, Scopus, BVS Integralidade e a Latin Index. E aí, quando a gente olhou para esse escopo, que a gente descobriu, primeiro na literatura, foi que a literatura via 3 grandes momentos importantes como a ideia de participação. O primeiro, logo após a criação, a instituição da Lei 8080, né, que é a ideia de participação, Lei 8080 e Lei 8.142, que é a ideia de participação como controle social, né? A ideia do controle, mal usado, o controle que eu, à época, li, pelo menos no material, aparecendo como controle, como muito mais uma perspectiva estratégica, pós-momento de reabertura política e tal, a ideia de controle social caía bem para trazer a sociedade para dentro, mas não com a ideia propriamente de dizer que era uma subversão do conceito, ou seja, uma inversão, né, de que o conceito originário era o controle do Estado sobre a sociedade e o controle social ele é usado aí de forma invertida do controle da sociedade sobre o Estado. Isso mais ou menos ali no final dos anos 80 até meados dos anos 90, quase para o final dos anos 90, esse conceito foi o conceito que mais esteve em voga, tanto na literatura quanto no Conselho Nacional de Saúde. Quando a gente olha para os anos, do meados dos anos 90 até os anos 2000, o conceito que fica muito mais presente é o conceito de sujeito pesquisado, né? A participação como sujeito pesquisado. Um laboratório está testando um novo fármaco e aí ele pede para o sujeito assinar o TCLE, né, o termo de livre esclarecido, aí o sujeito assina e diz, olha, você vai fazer um teste do novo fármaco, se tiver qualquer problema e tal, você vai fazer o tratamento aqui na unidade e tal. Então, e o sujeito assina. Esse sujeito que assinou é tido como um participante da pesquisa. Isso aconteceu muito na literatura, e isso aconteceu também lido, inclusive, nos debates, nos discursos no âmbito do Conselho Nacional de Saúde. A partir dos anos 2000 e com a leitura, com o lançamento da NOAS em 2002, aí exatamente nesse momento, a gente começa a ver a ideia de participação como engajamento político. Então, é um sujeito que tem um interesse político naquela causa, ele tem um porquê de estar militando naquela causa, e ele tem mais do que envolve, ele tem comprometimento com a causa. Ele tem fluxo, assiduidade, ele tem uma série de coisas. O que a gente descobriu nessa caminhada é que
esse ponto era o ponto de que a gente estava dialogando sobre participação. O entendimento que a participação não dava para... A lógica e o entendimento do conceito de participação não dava para desconsiderar a participação. Via que era necessário, na verdade, como se fosse um contínuo, né? E o que a gente percebeu que foi importante ler a participação num momento estratégico como o controle social, depois, ainda que num momento relativamente, talvez até desorientado, mas que teve sua importância como sujeito pesquisado, e depois a participação como sujeito político. E o que a gente leu? Que era importante algo que abarcasse isso tudo, né? E a gente chegou, então, ao conceito de engajamento público. Engajamento pela lógica do engajamento político, mas que considerava essa lógica de controle da sociedade sobre o Estado, mas que não deixava de abarcar a ideia do sujeito pesquisado, não apenas como sendo alguém que está sendo testado, mas como alguém que tem que cuidar do direito dessa pessoa que vai passar por um teste, né? Então, era um outro olhar. E então também a lógica do engajamento político. A partir desse conjunto, a gente chegou ao conceito de engajamento público. Engajamento, lendo essas considerações, e público por quê? Público pela necessidade de lidar com a coisa pública. Então, engajamento no enfrentamento da coisa pública, lendo o público numa perspectiva mais ampla e mais arendtiana, na lógica de público, o que é de todos, né? Então, foi aí que chegamos, então, a esse conceito de engajamento público. Então, alguma pergunta, Luan? Alô? Oi, pode falar. Não, ainda nenhuma pergunta não, mas é bastante interessante. Ok. O conceito de engajamento originário, ele nasce na Europa, nesse movimento, né, no movimento de intervenções de comunidade para a saúde, mas ele nasce com essa perspectiva, que bastava assinar o TCLE e que já era engajamento. Olha que curioso, ele nasce assim. E aí a gente começa a olhar para o engajamento, já no pós-doutorado, aí, lá no LAPES, na UERJ, a gente começa a olhar para o engajamento numa outra perspectiva, não mais o modelo europeu, mas o conceito sim, mas não mais o modelo europeu, mas olhando para o engajamento a partir da perspectiva latino-americana. E a gente foi estudar, né, alguns países. Estudamos 6 países no Sul, tentando entender como é que eles liam engajamento, né? E a gente se aproximou muito dessa ideia de que engajamento, ele precisa efetivamente dessa articulação de interesse, participação e relação com o público, né? Foi aí que a gente começou a encontrar chão. E aí a gente começou a defender, então, a lógica de um engajamento, não um engajamento na perspectiva como desenhado original, mas uma lógica de engajamento que pautava-se num conjunto de organizações, em especial de valores, né? Aí a gente começa a perceber, por exemplo, como é que o engajamento é lido no Brasil, né? O engajamento comunitário, participação social, participação pública, entendimento público, participação comunitária, participação política. Então, é uma série de leituras, né? E aí, o que levou a gente a fazer essa pesquisa, né? Para poder entender a ideia de engajamento. Como as políticas públicas de informação, em especial as de informação na angulação de ciência, tecnologia e saúde, configuram dimensões que estimulam ou restringem a interlocução entre os setores de produção e uso do conhecimento, né? Em especial, ver se eles consideram aí a geração de canais de interação entre Estado, ciência e sociedade. De um modo geral, essa pergunta nos moveu tanto no desenho da caminhada do doutorado, né, e
e, de alguma maneira, ainda deixou canais para a gente desdobrar isso no pós-doutorado. Né? O que era, na verdade, o desenho? Estava ampliado no contexto das políticas públicas de acesso à informação científica, a relevância do papel da pesquisa para a saúde e o ambiente de ativismo protagonizado aí pela participação no âmbito da hanseníase. Né? E aí a necessidade de construção de canais de interlocução entre Estado, ciência e sociedade. Essa foi a base que a gente usou. E aí veja que interessante que a gente vai conformando o conceito de engajamento a partir de um conjunto axiomático em que permite que a gente vá trazendo marcas de valores para que esse engajamento seja efetivo. Né? A gente passeia um pouco no conceito de biopoder do Foucault, vai no regime de informação para mapear a estratégia e conhecer o campo, né? Vai no estado ampliado do Gramsci, e aí para quê? Para a gente chegar na sociedade civil. Mas a gente passeia ainda por outros conceitos, como intelectual orgânico, integralidade, saberes sujeitados e dispositivos, engajamento político, mas o ponto-chave era não deixar perder de vista o protagonismo do cotidiano no processo de construção do conhecimento. Ou seja, a gente estava, na verdade, considerar a ideia de que a gente estava do âmbito da universidade jogando uma lente, mas mais do que jogando uma lente, dentro daquele ambiente para poder conhecer aquela realidade. Então, portanto, a gente estava numa lógica que foi a todo momento, pelo menos era essa a nossa tentativa, não colonizadora do outro, né? Mas de uma lógica que buscava trazer luz ao outro para que pudéssemos todos aprender com esse conhecimento intrínseco. Bom, a metodologia, a gente construiu um estudo exploratório, mas que estava baseado naquilo que a gente chamou de hibridismo metodológico, que a gente construiu aí uma associação de métodos, né? A abordagem foi como um problema da dinâmica social a partir do regime de informação. Depois, a ferramenta de apoio a gente usou para fazer a leitura do estado da arte, o Vantage Point, e depois, para a tabulação, a gente usou o NVivo, né? E para interpretação e análise, a gente usou o materialismo dialético. Bom, esse aqui é o corpus de pesquisa, a gente usou as 200, na verdade são 372 atas do Conselho Nacional de Saúde, e aí os respectivos resumos, sem falar dos resumos que a gente também leu, e o material de produção do âmbito do movimento que está lá no site do movimento. Aí esses foram os 3 grupos de participação que a gente mais encontrou, né? Participação como controle, sujeito pesquisado e engajamento político, um pouco dessa a lógica do que a gente conceitua para cada uma delas, né? Foi um pouco do que a gente falou agora há pouco, e essa então seria a tese de como que chegamos ao engajamento público, né? Por que chegamos? Chegamos ao engajamento público porque talvez seja o apontamento para uma nova relação cívica, né? E nem sei se dá para a gente chamar de cívica, porque cívica seria olhar para o novo a partir de uma epistemologia. Talvez seja, inclusive, pensar uma nova epistemologia, né? Que tipo de relação a gente vai ter para um amanhã, né? Uma relação que seja ancorada no controle da sociedade sobre o Estado, numa lógica em que o sujeito pesquisado tem garantidos os seus direitos e sua privacidade, em que o engajamento político ele é a força motriz do enfrentamento dessa relação do Estado, do controle da sociedade sobre o Estado, e que então teríamos o engajamento público numa perspectiva muito mais ampliada. Essa é a tese que, de algum modo, não era o que a gente procurava, porque a gente não foi estudar, a minha tese de doutorado não era estudar engajamento público, era estudar a participação da sociedade na agenda de prioridade de pesquisa, e o engajamento público foi aquilo que a gente pode chamar de serendipidade, que ele foi, na verdade, o achado que não foi procurado, né? E aí,
para ficar mais evidente, a gente chegou inicialmente, ao fim da tese, a esse conceito de engajamento público. São atitudes individuais ou coletivas que são mediadas por tecnologias de informação e comunicação, que podem ser promovidas por comunidades digitais ou não, podem gerar interações democráticas na política ou não, mas tratam de questões dos atores envolvidos. São atitudes que vão incidir na tomada de decisão sobre o que, quem, como e por quem os recursos da comunidade serão alocados. Trata-se, portanto, de uma ação em concerto que pode transformar, para bem ou para mal, o cotidiano de nossas comunidades, proporcionando ou não o desenvolvimento de diferentes combinações de habilidades, conhecimentos, valores e motivações para fazer as transformações. Em tese, esse é o conceito Só que aqui eu já li os dois, né? Para bem ou para mal, porque aqui eu estava lendo tudo isso como positivo. Eu concluo a tese lendo isso como positivo, né? Não tinha para mal, era só para bem. E aí, por que eu concluo e por que eu estou fazendo questão de destacar? Vocês vão ver que, na verdade, tem uma caminhada que a gente vai rolar depois do conceito, quadro, como um apontamento de possíveis indicadores para a gente mapear o engajamento público, né? Esse quadro originário não é meu. A primeira coluna e a segunda coluna foram propostas por Robert Daum, cientista político. Eu agrego e construo a terceira coluna e vou explicar por quê. Para uma participação mais cívica, as oportunidades abaixo precisam estar garantidas como direitos. Direito de formular suas preferências, direito de exprimir suas preferências, direito de contestar as preferências do governo, direito de ter as preferências igualmente consideradas na conduta do governo. São necessárias as seguintes garantias institucionais: liberdade de formar e aderir a organizações, eleições livres e idôneas, elegibilidade para cargos políticos, direito de voto, liberdade de expressão, fontes alternativas de informação, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência. E aí eu agrego os critérios para o levantamento de dados, aí o grifo desse estudo. Existência ou não de canais de consulta à sociedade civil, existência ou não de alternância de representação, inclusive no âmbito da sociedade civil, processo de eleição de representantes com publicidade, tanto no Diário Oficial da União, quanto em jornal de grande circulação ou não, publicidade de escrutínio ou não, identificação de formas de tratamento para as divergências, adoção de diferentes fontes de informação, tantas quantas puderem contribuir para a leitura das preferências de ambos os atores, existência ou não de canais de fiscalização do cumprimento das deliberações e manifestações de preferências dos diferentes atores, uma vez aprovados no âmbito coletivo. Então, essa seria uma forma da gente tentar mapear esse escopo do que a gente está chamando de engajamento. Então, como conclusão, a gente chega na seguinte leitura. Os dois aspectos idiosincráticos dessa concepção, seja o primeiro que está posto nessa nova hierarquização de saberes, onde países do norte ou historicamente desenvolvidos definem como são e como devem ser tratados os países tidos como não desenvolvidos e suas próprias questões em diferentes aspectos. Por exemplo, a própria ideia do conceito de doenças negligenciadas nasce também no ambiente europeu e nasce pelos países ricos quando disseram que as doenças negligenciadas eram as doenças da pobreza, portanto, aquelas que têm pouco investimento em pesquisa e saúde. Mas olha que curioso, quem disse isso foram os países ricos e que investem grosso investimento em pesquisas em outros escopos e não nas doenças negligenciadas. Ou seja, eles não só negligenciam o investimento nas pesquisas nas doenças que atingem a ampla maioria da população, como também ainda nominam essa negligência e ainda difundem essa nominação de tal modo que a gente, inclusive, reproduz como sendo uma construção nossa. Enfim, é só para a gente pensar e, de igual modo,
É por isso que a gente pegou a ideia do conceito de engajamento e aponta claramente a concepção desse conceito numa perspectiva sul-norte, dizendo claramente que o desenho aqui está ancorado numa lógica de uma outra lógica, de uma outra epistemologia que não é essa do modelo desenhado lá. A partir disso, esse segundo aspecto que a gente traz, né, a respeito da sociedade civil, no sentido da necessidade de reanalisar a sua caminhada e pensar novas estratégias para estabelecer um novo conjunto de pautas para que possam problematizar a oferta de serviços das pessoas atingidas pela hanseníase. Não é a intenção desse estudo, claro, problematizar, predizer as formas de apreensão e enfrentamento da realidade, tanto por parte do Estado, da ciência, quanto da sociedade civil. Porque, senão, tenderíamos a legitimar aquilo que a gente está criticando, que é a hierarquização de saberes. Ou seja, a gente não está dizendo aqui que essa Oi, oi, deu uma sumida, está me ouvindo? Então, sim. Ok, voltei. Ok. Então, para fechar aqui, uma outra relação mais cívica que a gente está falando aqui só deverá emergir quando as questões aqui levantadas em torno do poder estiverem ao menos postas no debate e não erigindo ocultamente, corrompendo e corroendo o devir de uma vida mais equânime e mais igualitária. O engajamento da sociedade na definição da agenda de prioridade de pesquisa é uma dimensão mobilizadora que pode, sim, ser uma mola propulsora para que a sociedade assuma efetivamente o SUS e a saúde como direitos essenciais, assumindo assim a ampla defesa de uma saúde pública para todos e de qualidade. Bom, e aí o conceito atual de engajamento, só para a gente deixar, que eu já, num artigo escrito, a professora Roseni Pinheiro e a professora Carla Salles construímos numa lógica já revendo, depois da eleição do Bolsonaro e a caminhada, a gente já reviu e construiu a seguinte leitura. Não muda muito, mas tem uma diferença muito significativa. Se você ver, tem uma seta agora para a esquerda, e aqui tem uma seta para a direita com positivo e aqui com negativo. O que a gente está dizendo? Todo aquele conceito que a gente construiu significa que o engajamento público nas relações entre Estado, ciência e sociedade, ele pode acontecer, deve acontecer, mas ele acontece não só para, aspas, para o bem. Ele acontece para nos trazer a lugares como esse que a gente está vivenciando hoje de obscurantismo, por exemplo. Porque não dá para dizer que não houve atitudes coletivas ou individuais mediadas por tecnologias de informação e comunicação promovidas por comunidades digitais ou não, gerando aí interações que não foram nada democráticas, né, no âmbito da política, mas que geraram questões que mexeram e incidiram sobre o processo de tomada de decisão, sobre o que, quem, como vão ser alocados os recursos da comunidade. E é isso que a gente está vivenciando. Só que foi um engajamento às avessas, foi o revés do engajamento. Uhum. E aí, na verdade, eu penso que esse artigo ajudou a gente a assentar claramente o conceito de engajamento como um conceito científico, né? Mostrando que ele não tem só uma via, né? Como qualquer outro conceito. Ele tem seu revés também, né? E que a gente precisa ficar atento. Isso aqui foi o escopo da pesquisa do engajamento no âmbito da América Latina, como que a gente buscou, não mais a ideia de determinação, mas os processos de determinação social e saúde, né? E aí os países que a gente olhou, aqui a base, né, as fontes de informação que a gente usou e a nossa referencial. Bom, do ponto de vista
da apresentação da ideia do engajamento, a gente chegou ao final aqui. A gente tinha um exercício, né? Eu queria te ouvir antes da gente chegar no exercício, que a ideia era você passar, eu vou te encaminhar por aqui mesmo, pelo chat, a ideia era você responder umas questões, mas a gente pode chegar lá. Eu queria só te ouvir um pouco agora sobre essa caminhada. Sobre o seu trabalho? Sobre essa apresentação do conceito de engajamento, se ficou claro a ideia de engajamento, o que você... Ficou claro, sim. Eu já sabia que existia, né, os estigmas quanto a doenças negligenciadas, somente a hanseníase. Achei interessantíssimo e necessário também, né, a parte de falar sobre investimento em pesquisa e saúde, porque estão passando por uma situação bem diferente, né? Quer dizer, já era complicado antes, agora está mais complicado ainda. Então, eu achei super pertinente nesse momento falar também sobre a luta por direitos, falar um pouco mais mesmo sobre a existência das colônias. Então, assim, eu achei muito boa a sua apresentação, trabalho. E agradecer aí também pela paciência, porque a internet não está ajudando. Tranquilo. E, de um modo geral, você acha que contribui para uma leitura assim, conceitual do engajamento? Você acha que de alguma hora traz essa leitura aí? Contribui muito. Contribui muito. Super pertinente, importante. Está faltando bastante hoje em dia. Eu não sei se eu consigo enviar pelo chat aqui. Deixa eu ver se o chat pode enviar. Não. Eu tenho um outro... Eu vou ter que abrir aqui de novo. Eu vou parar de compartilhar. Que aí agora o momento é o momento, em tese, do exercício, que você iria responder umas perguntas e a gente ia trocar a partir dessas perguntas se você conseguiu depreender a ideia de engajamento a partir desse material. Não, está dizendo que não é suportado. Você me fala seu e-mail que eu mando aqui agora para você. O Luane Tejador, Luany, né? @gmail.com. Luane Tejador, Tejador. Você perguntou no início, mas eu caí em espanhol. Tá. @gmail.com. Vê se chegou para você. Ainda não. Chegou. Aí você tá com... É uma tabela, não é? Tá escrito exercício? Isso. Porque a ideia, na verdade, era que... Só que é muita coisa. Você não precisa ir respondendo aí. Se você quiser responder depois com calma e me enviar, eu te deixo o meu e-mail, você responde e me envia. Mas a ideia é que a gente pode ir conversando
a partir dessas perguntas. O que você está com a primeira aí, né? Engajamento político. Sim. Então, quais são os atores que devem se engajar na luta por cuidado em saúde como direito? O que você acha? A própria população, Estado, universidades, acho que são os principais atores que podem levar a essa luta, o acerto da luta, né, por cuidados em saúde e direito. E você acha que seria interessante a participação dos parlamentares, por exemplo? Com certeza, com certeza. Quando eu falei em população, na verdade, né, estava incluindo eles nessa participação. E por que você acha que esse conjunto de atores deve se engajar? Porque... Desculpa, tá meio ruim aqui. Porque, assim, eles precisam... É necessário uma união para obter esse resultado de conseguir passar por doenças negligenciadas. E, por exemplo, você acha que o aspecto participativo, né, inerente ao próprio surgimento do SUS, né, porque o SUS, lendo, né, é derivado de uma luta política da sociedade e de uma conquista muito acirrada, né, dessa luta, né? Ele não traria em si a necessidade desse engajamento? Com certeza. O SUS realmente é uma conquista política, uma conquista nossa, né? E com certeza faz parte desse engajamento todo. Deveria ser, pelo menos. E como é que você acha que esses atores podem se engajar? Bom, inicialmente a partir de conhecimento, campanha, conhecer melhor do que está se propondo o engajamento, né? Se estamos falando, sei lá, de tratamento oncológico, é conhecer o tratamento oncológico, conhecer, falar para ter Poderia aprofundar as especificidades, assim? Bom, sei lá, por exemplo, minha área é geralmente oncologia. Seria, por exemplo, conhecer os efeitos que a oncologia, que um câncer, por exemplo, vai ter com relação a uma pessoa, qual abrangência. Assim, uma pessoa conhecer do que está lutando é fundamental. Se a pessoa não conhece, geralmente ela vai deixar de lutar a respeito, sabe? Então... Sim. É uma ideia interessante, porque se trata disso, né? Assim, de você ampliar o escopo de conhecimento, porque ao mesmo tempo que você faz isso, você amplia o engajamento. Isso. Né? Resumiu bem. Perfeito. E como você, no caso, percebe o engajamento desses atores hoje, olhando diante desse cenário que a gente está vivendo? Então, esse engajamento tem sido bem problemático, porque tem sido negado ciência,
tem esse engajamento, ele tem ido por lados que não são positivos, né? Tem sido negado a ciência, temos tido muitas dificuldades de acessar saúde pública, E olha que curioso, né? A dificuldade de acesso é uma coisa do século XX, né? A gente já não era mais para estar falando de dificuldade de acesso, né? Mas, infelizmente, isso parece que a gente voltou aí 2 séculos aí, né? É bem esquisito. Quando a gente não acredita em vacinas... Pois é. A lógica do negacionismo é realmente complicada. O que você tem feito para que esses atores se engajem? Você tem contribuído de algum modo? Bom, eu sempre falo da parte de saúde é direito de todos, dever do Estado. Eu tento fazer que, ao meu redor, pelo menos, as pessoas entendam que existem ainda muita dificuldade de entender o que é o SUS, que existem doenças negligenciadas. Então, você tem adotado mais a perspectiva do esclarecimento, né? Isso. No que é possível, sim. Beleza. E como é que você percebe as instituições públicas na promoção do engajamento público, se é que existe, né? Eu tenho achado bem essa parte bem complicada, ainda mais esse ano, que foi um ano que tudo foi coronavírus. Muitas doenças foram... tratamento foi postergado e isso também vai ter um impacto no futuro. Aí você nem vai precisar me mandar porque você está respondendo, eu estou já anotando aqui. Como você percebe aí a construção do engajamento no âmbito da saúde? Como está hoje, olhando mais pela força política, né? Eu digo os profissionais, como é que você está vendo a luta dos profissionais nessa construção aí? Olha, no âmbito hospitalar, infelizmente, a gente foca geralmente no que está acontecendo no momento. Então, assim, muitas doenças, infelizmente, elas estão sendo deixadas para aquele momento de campanha, né? A campanha que tem, sei lá, outubro rosa, mas novembro azul, mas no dia a dia tem diminuído muito o engajamento para esses problemas, porque a gente tem levado em consideração bastante coronavírus. Os hospitais que são federais, tem que o âmbito dele diferentes tipos de doenças estão tendo suas próprias aulas de coronavírus. Então, assim, o engajamento público no momento não realmente está sendo baixíssimo em relação a outras doenças que não seja isso. Entendi. Pelo menos é o meu ver. Uhum. Deixa eu te perguntar, agora porque a gente encerrou essa primeira sessão e a gente começa, na verdade, nas sessões, a gente tem, que são 5 conceitos que compõem a ideia de engajamento público, né? Eu vou passar rapidamente para você ver aqui. A gente pegou a primeira, que é o engajamento político. Você vê que todas as perguntas estavam voltadas para essa conexão do compromisso do sujeito com aquela lógica do engajamento. O outro escopo é o exercício do papel social, da responsabilidade pública, pensando aí a lógica de valores do engajamento. Então, a pergunta primeira aí é: qual deve ser o papel do engajamento na sociedade? Ou seja,
Para que serve o engajamento para a sociedade? Serve principalmente para, não só para alertar, mas para facilitar, promover melhorias, né, da questão que for problematizada. A sociedade está ciente, a sociedade está participando, é fundamental. Então, talvez tenha a ver com a ideia de talvez uma democracia mais direta, por aí? Sim. E no âmbito do SUS, qual que deve ser o papel do engajamento? Só um minuto que está travando aqui. No âmbito do SUS? Oi. Oi. Boa pergunta. Vamos fazer o seguinte, fecha, seu vídeo está fechado, né? Eu vou fechar o meu aqui, pode ser que ajude a melhorar aí a internet. Fala de novo, cara, que eu não ouvi o que você falou. Então, no âmbito do SUS, engajamento é importante. O SUS é um dos atores sociais importantes, né? E para fechar essa dos valores, quais valores, na perspectiva do engajamento, deve assumir como norteadores a ideia de responsabilidade pública dos atores? Que valores você acha que seriam importantes? O compromisso, a responsabilidade, né? Opa, caiu. A gente está o tempo inteiro bombardeado pelas informações, acompanhando nesse dever que eu tenho de saber o que está acontecendo, né? TV, mas hoje em dia busca por demanda, né? Quem está no radar é o que eu escolho ver. Sim, sim. E a partir do meu radar, melhorar o que a gente fala para quem a gente fala, né? Perfeito. Vamos dizer, agora tem o curso, né? O curso eu conheço muito pouco de vocês, mas também estou dando aula. Então é muito interessante essa coisa do criar o espaço da fala, da troca, da troca de demandas, de informações. A gente, em instituições de ensino e pesquisa, a gente está muito mais voltado para alunos, para professores, para grupos de pesquisa, mas a gente está nas redes e nos interesses em uma série de outras coisas. Né? Então,
Perfeito. É bem nessa direção mesmo, né? Assim, a ideia de pensar o que é possível construir, que articule esses canais e que possa, na verdade, ampliar os canais de diálogo, né? Então, essa observação, né, de como que você pode fazer isso, seja pela via do processo de formação e por outros, é um caminho interessante. Eu não vou seguir do geral, faltam mais 4 blocos, né? Não, 4 não, 3 blocos. Só que, assim, porque a gente teria um. Porque o que é o desenho desses blocos, na verdade? Agora a gente ia falar do outro grupo de valores que compõem o escopo do engajamento, que são os dispositivos, ou a ideia de marcos regulatórios, né? É, e aí era pensar mesmo, por exemplo, quais são as políticas internacionais, nacionais e institucionais que podem servir como marcos regulatórios para o engajamento público, né? Então, a ideia é pensar o que pode ajudar a fundamentar, ou seja, como valor basal, ou seja, como regra para o entendimento daquilo que a gente está chamando de engajamento, né? A outra, que outros elementos você considera importantes para a construção de marcos regulatórios? Então veja que a ideia do conceito de dispositivos trata muito mais dessa leitura de marco regulatório. Então a gente está pensando o que pode embasar o entendimento do engajamento público a partir desses marcos, né? Já no conceito seguinte, é a ideia de controle social. Veja que quando eu estava apresentando lá a questão da tese, a gente não abandonou as leituras anteriores, a gente trouxe as leituras anteriores e está construindo a ideia de engajamento público como uma concepção é, é, não é aglutinativa, mas quase que uma justaposição, ampliando esse escopo do entendimento do engajamento. No controle, na sua opinião, a perspectiva de engajamento público tem alguma relação com a ideia de controle social? E aí é pensar por quê, né? Você acha que tem alguma? Luana? Luane, tá me ouvindo? Acho que ela caiu de novo, professor. Eu acho que sim. Wesley, eu vou esperar ela voltar, eu vou fechar aqui, tá? Tá, no caso dela, eu acho que seria melhor ela escrevendo no chat, né? O problema todo é que eu não estou conseguindo. Pode ser também. Eu estou vendo aqui. Deixa a sala voltar, eu vou falar com ela aqui. Beleza. Esses probleminhas de conexão acontecem mesmo. Eu ouço. Muita gente acessando também. Aí quando ela voltar, professor, eu vou pedir, então, antes de encerrar, só para vocês abrirem a câmera para mim tirar um print para mandar para os organizadores. Beleza. Beleza? Dificuldade aí. Acho que agora a internet dela caiu de vez. Pode ter sido bateria, essas coisas. Sim.
Você tem aí o contato dela aí? Tenho, né, professor? No caso, só o e-mail que ela conseguiu passar para o senhor aí, né? Ah, sim. Não, era mais para você chamar aí, se fosse o caso, entendeu? Ah, tá, pelo WhatsApp, essas coisas, é porque a gente só veio para dar um suporte técnico mesmo, a gente não pegou o registro do pessoal, não. Eu achei que nesses cursos iam dar mais gente, tem outros cursos aqui que tem 2 pessoas também, 3. É porque, na verdade, assim, eu não sabia que podia abrir. Porque se eu pudesse abrir agora aqui, eu tava com mais gente aqui. Ah, tá. Mas não pode, né? Porque a inscrição foi fechada, né? Isso. Mas também a concorrência foi meio feia com o lançamento da mesa da Marielle lá, né? É verdade. E é bem difícil. Eu vou te falar que se eu tô para assistir o minicurso, eu assisto lá, mas não assisto o minicurso, não. Complicado, né? E eu tô falando do meu mesmo, se eu tô para assistir o meu, entendeu? Porque por mais interessante que seja, a questão do lançamento lá do dicionário e tal, é bem interessante. Sim. Igual aqui, hoje estão abertas, acho que umas 13 salas. Aí dividiu a nossa equipe para dar um suporte. O pessoal tá falando que tem sala que tem 5, tem sala que tem um só, tem sala que tem 3. Falei, vixe, achei que ia dar mais gente, mas Mas eu acho que é por causa da concorrência, cara. Se você for lá na sala da Marielle, você vai ver lá como é que deve estar bombando lá. ele tá bombando, né? Eu acho que eu estava assistindo aqui no celular antes de entrar, É. tava cheio, pô. Ah, então foi isso mesmo. Eu acho que ela caiu mesmo, cara. Pois é. Não consegui voltar agora nem com, acho que nem com 4G, né? Eu acho que, na verdade, devia estar com o carregador acabando. Acabou e agora até ligar o computador e tal. É verdade. Espera mais, espera mais uns 4 minutos aí, ué. Vai até bater 11h15 aí, a gente vê o que que faz. Beleza.
Mandei um e-mail para ela, Wesley. Mandou um e-mail aí para ela? E vamos ver. Wesley, pode ter de fato caído a bateria e não respondeu o e-mail. Professor, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pedir se por gentileza, para o senhor abrir a câmera, que eu vou tirar um print da sua presença aqui. E aí... Aí você informa que ela caiu. E aí eu fico aqui mais um tempo na sala, caso ela apareça, eu informo ela que foi encerrado. Beleza. Pode ser? Pode sim. Então, beleza, então. Eu vou deixar aqui conectado. Se aparecer, eu vou ouvir, porque ele vai fazer aqueles barulhos de conexão e eu ouço aqui. Mas de toda forma. Deixar um tempo aqui mais conectado aqui, que eu estou acompanhando a outra aqui também. Ele estava em via de fechar, porque eu já estava dizendo para ela que ia fechar e tal, mas aí acabou caindo. Acabou caindo, né? Mas vamos lá, faz aí a foto aí. Beleza. Prontinho, professor? Ângelo, muito obrigado aí pela assistência aí, pelo apoio aí, tá? Eu que agradeço, viu? Excelente evento aí. Forte abraço. Abraço.